Você já sentiu aquele arrepio inexplicável no meio da noite? Aquela sensação de estar sendo observado quando está sozinho no quarto escuro? Pois é. Hoje vamos falar de uma das figuras mais temidas do folclore brasileiro, que habita os pesadelos de crianças e o imaginário de adultos há séculos: a Cuca. Mas antes de embarcar nessa viagem aterrorizante pelo mundo das lendas e dos mistérios, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e compartilha com alguém que adora uma boa história assustadora. Prepare-se para conhecer os detalhes mais sombrios dessa entidade que vai muito além do que os contos de Ninar mostram. Agora respira fundo e vem comigo. A Cuca é uma entidade que assombra o folclore brasileiro desde os tempos coloniais, herança direta de mitos portugueses e espanhóis, mas que ganhou corpo, forma e identidade próprias ao se misturar com o medo e a cultura do povo. Tradicionalmente retratada como uma velha bruxa com aparência de jacaré, com olhos flamejantes e garras afiadas, a Cuca é mais do que um monstro inventado para assustar os pequenos. Ela representa o peso da desobediência e da rebeldia infantil em muitas famílias. Seu nome já causa calafrios, principalmente quando os pais a usam como ameaça. Se você não dormir agora, a Cuca vem te pegar. E assim, gerações cresceram acreditando que fechar os olhos era uma forma de se proteger do inominável. Sua origem está enraizada em um livro português do século XIII, onde aparece como Coca, um dragão que aterrorizava vilarejos e era combatido durante festas populares. Quando chegou ao Brasil, essa figura foi se transformando. A tradição oral, os costumes locais e os medos específicos de cada região moldaram essa entidade, até que ela se fixou na mente popular como a bruxa que rouba crianças desobedientes enquanto dormem. O mais curioso é que, diferente de outras lendas que variam muito de região para região, a Cuca é praticamente universal em território brasileiro. De norte a sul, seu nome é reconhecido e temido, principalmente entre os mais velhos. Um dos elementos mais perturbadores da figura da Cuca é sua relação direta com o sono. Ela não aparece durante o dia, nem em pesadelos aleatórios. Sua presença é sentida quando a criança está inquieta, agitada, quando há briga, choro ou resistência em dormir. Ela é o castigo invisível para a falta de disciplina. Dizem que ela sopra um pó mágico para adormecer os pequenos, e então, os leva embora para um lugar do qual ninguém jamais voltou. Por isso, muitas mães costumavam cantar cantigas de ninar que, embora melódicas, trazem mensagens sombrias como: "Nana neném, que a Cuca vem pegar." E é aí que mora o terror. A ameaça vem embalada em versos doces, disfarçada de cuidado. A cantiga mais famosa da Cuca se tornou praticamente um hino de alerta no folclore. Ela remonta a tempos onde a infância era tratada com mais rigidez e medo. Na canção, a mãe pede para o bebê dormir, pois o pai está na roça e a Cuca virá se ele não dormir. Essa estrutura de alerta reforçava a imagem da Cuca como uma entidade real, poderosa e sempre à espreita. Ao contrário de outros personagens que podiam ser combatidos ou derrotados, a Cuca não era vencida, ela era evitada. Isso criava um clima de vigilância constante, onde bastava um passo fora da linha para ela se manifestar, alimentando o medo e moldando o comportamento das crianças. Com o passar dos séculos, a figura da Cuca continuou a se reinventar. Nos livros infantis, passou a ser retratada de forma mais caricata, às vezes até cômica, como na obra de Monteiro Lobato, onde ela aparece com forma de jacaré e atitudes rabugentas, mas sem o peso sinistro do folclore. Essa transformação, no entanto, não eliminou o medo que a figura carrega. Em regiões mais afastadas dos grandes centros, relatos continuam surgindo. Moradores do interior contam que ouviram passos pesados em telhados, sussurros estranhos vindos do mato, e em alguns casos, crianças que acordaram gritando de pavor, dizendo que viram olhos amarelos observando-as durante a noite. Em 1998, no interior de Minas Gerais, um caso chamou a atenção da imprensa local. Uma menina de 7 anos desapareceu durante a madrugada e foi encontrada horas depois no meio do matagal, a quase 2 quilômetros de casa. Ela estava em choque, não conseguia falar e levava nos braços marcas como se fossem arranhões longos e profundos. Quando finalmente conseguiu se comunicar, disse que uma senhora de olhos brilhantes a levou, dizendo que era hora de dormir para sempre. A perícia não encontrou sinais de violência sexual ou ação humana clara. O caso foi arquivado como evento não explicado. A comunidade, no entanto, sussurrou o nome dela, Cuca. Esse relato não foi o único. Histórias semelhantes surgiram ao longo dos anos em várias partes do Brasil. Em Belém do Pará,
Uma avó afirmou ter visto uma criatura com aparência de jacaré caminhando sobre o telhado da casa durante a noite em que o neto teve um ataque de terror noturno. Na Bahia, moradores de uma vila próxima ao matagal relatam ver uma figura encapuzada rondando as casas onde crianças choram excessivamente à noite. Todas essas histórias ganham um fio de credibilidade quando percebemos que, mesmo sem conexão entre essas regiões, os relatos compartilham traços semelhantes. Coincidência ou lenda viva? A simbologia da cuca é profunda. Mais do que uma simples figura do medo, ela representa o peso da repressão, o controle comportamental exercido desde a infância e o limite tênue entre o real e o imaginário. As lendas têm esse poder, de eternizar emoções humanas em formas tangíveis, assustadoras, simbólicas. A cuca não é apenas uma personagem assustadora, ela é a materialização do medo de perder o controle sobre os filhos, da impotência diante dos perigos da noite, do desejo de manter a ordem mesmo que por meio do terror. E falando em medo, já parou para pensar como essas histórias moldaram sua infância? Quantas vezes você teve medo de ir ao banheiro à noite ou demorou para dormir por causa de alguma dessas ameaças veladas? A cuca e outras lendas não só povoaram os contos populares, mas também criaram marcas psicológicas profundas. Talvez por isso tanta gente ainda se lembre com clareza da melodia da cantiga e da sensação de que algo estava à espreita quando as luzes se apagavam. Essas memórias não são apenas folclóricas, são emocionais. Outro ponto interessante é como a cuca, mesmo sendo uma figura do passado, continua presente de maneiras novas. Em tempos de tecnologia e informação, muitos pensariam que ela teria sido esquecida. Mas não. Ela agora vive também nas redes sociais, em memes, vídeos virais e até em jogos de terror independentes. O folclore digitalizou-se, e com ele, a cuca ganhou nova vida. A lenda se adaptou, ganhou novas roupagens, mas a essência, o medo, permanece intacta. Isso mostra como esses mitos estão longe de desaparecer. Eles evoluem conosco, refletindo os medos contemporâneos em novas plataformas. Existe ainda um componente espiritual nessa história. Algumas linhas esotéricas acreditam que a cuca seja mais do que uma lenda. Seria uma entidade criada pelo inconsciente coletivo, alimentada pelo medo e fortalecida por séculos de crença. Segundo essa visão, quanto mais acreditamos e falamos dela, mais real ela se torna, como um egregor sombrio. E isso explicaria por que, em algumas regiões, ela ainda é vista ou sentida com tanta intensidade. Não se trata apenas de imaginação, mas de uma construção energética, nascida e mantida por gerações. Agora me diz, e se a cuca realmente existir? E se ela for uma manifestação de algo que não conseguimos explicar com lógica? Afinal, o mundo está cheio de mistérios que desafiam a ciência. Histórias de desaparecimentos, visões noturnas, ataques de pânico inexplicáveis. Tudo isso pode ter uma origem mais antiga e profunda do que imaginamos. Talvez, ao olhar com mais seriedade para essas lendas, a gente esteja abrindo portas para compreensões maiores sobre o inconsciente humano, o medo ancestral e os limites da nossa percepção. Afinal, o que é mais assustador? Acreditar que a cuca é apenas uma invenção, ou aceitar que há algo real por trás da lenda, algo que continua agindo nas sombras, esperando apenas um momento de descuido para se manifestar? De uma forma ou de outra, ela está presente, nas histórias, nos medos, nas músicas e até nos nossos sonhos. E é por isso que ela continua sendo uma das figuras mais poderosas e enraizadas da nossa cultura. E se você chegou até aqui, já deve estar sentindo aquela leve tensão no ar. Então aproveita e comenta aqui embaixo. Você já teve algum pesadelo com a cuca? Sua família contava essa história para você quando era criança? Eu quero saber. E não se esquece, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e compartilha com aquele amigo corajoso que adoraria conhecer essa lenda. Assim, você nos ajuda a continuar trazendo conteúdos misteriosos, assombrosos e cheios de reflexão. Até o próximo vídeo.